Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre função exponencial e logarítmica, mais uma videoaula para a nossa série sobre funções. Vamos lá, vamos juntos, vamos agora! Vamos conversar sobre matemática. Vem comigo! Função exponencial é toda função f definida dos números reais para os números reais, em que a sua forma genérica é f de x igual a elevado a x. Esse a é a base, ele tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de 1. X é a nossa variável e são exemplos de função exponencial. F de x igual a 3 elevado a x, f de x igual a 7 elevado a x, f de x igual a 0,5 elevado a x e f de x igual a 1/4 elevado a x. Podemos ver que qualquer número maior que zero ou que seja aí diferente de 1. Tanto faz fracionário, decimal, ok? Onde a gente aplica a função exponencial, onde a gente observa ela em nosso cotidiano. Juros compostos, em um decaimento radioativo, em um crescimento em uma colônia de bactérias, crescimento populacional. Por quê? Pois a função exponencial ela é caracterizada por um crescimento ou decrescimento muito rápido. Então, se a gente observar um crescimento rápido demais ou um decrescimento rápido demais, sendo um curto espaço de tempo, um curto período de tempo, é função exponencial. Essa curva ela vai crescer muito em pouco tempo ou ela vai decrescer muito em pouco tempo. É função exponencial. Então, ela se relaciona aí também, pode ser estudada na química, biologia, geografia, física, engenharia, matemática, obviamente, e outras disciplinas que podem e trabalham, estudam esse crescimento ou decrescimento muito rápido. O gráfico de uma função exponencial é uma curva acima do eixo das abscissas, o eixo x, podendo ser crescente ou decrescente. Vale lembrar que uma função exponencial, seu gráfico nunca toca o eixo x e também o gráfico da função exponencial não passa pelo terceiro e quarto quadrante. Ela é crescente se a base for maior que 1 e ela é decrescente se a base estiver entre o intervalo 0 e 1. Como os exemplos anteriores que a gente observou, 3 elevado a x e 7 elevado a x caracterizam uma função exponencial crescente. 1/4 elevado a x e 0,5 elevado a x caracterizam uma função exponencial decrescente. Uma animação para a gente entender melhor função exponencial. A gente vê que ela passa pelo ponto de coordenadas 0 e 1, sempre vai passar por esse ponto de coordenadas 0 e 1, e ela é crescente, ok? Ela será decrescente também passando pelo ponto de coordenadas 0 e 1, só que agora o gráfico que a gente observa é dessa maneira. Nunca irá tocar o eixo x e não passa pelo terceiro e quarto quadrante. Mais um exemplo para ficar fixado aí na sua mente. F de x igual a 2 elevado a x. Ela é crescente porque a base é maior que 1. E o gráfico passa pelo ponto de coordenada 0 e 1. Nunca toca o eixo x, não passa pelo terceiro e quarto quadrante. Mais um exemplo para ficar fixado na sua mente. F de x igual a 1/2 elevado a x. A base é 1/2, está entre o intervalo 0 e 1, função exponencial decrescente.
o gráfico vai passar pelo ponto de coordenada 0 e 1, não toca o eixo x, não passa pelo terceiro e quarto quadrante. E a logarítmica? Ela é a inversa da função exponencial. A exponencial é a inversa da logarítmica e a logarítmica é a inversa da exponencial. A genérica de uma função logarítmica é indicada por f de x igual a log de x na base a. Essa base a vai definir o nosso logaritmo, ok? São exemplos. F de x igual a log de x na base 5, f de x igual a log de m na base 3 e o f de x ou y igual ao log de base 7. A função definida pelo log de x na base a tem que ter esse a diferente de 1. A não pode ser 1 e ele tem que ser maior que 0. São aí algumas regras para a função logarítmica, ok? Então, poderia dizer aqui que f de x igual a log de x na base 3 é uma função logarítmica, porque a base a é diferente de 1 e é maior que 0, 3. A função f de x igual a log de x na base 1 não é logarítmica, porque a base foi igual a 1. Então, pela definição, deveria ser diferente de 1, então não é logarítmica. E a função f de x igual a log de x na base menos 5 também não é logarítmica, porque a base a foi igual a menos 5 e não pode ser menor que 0. Onde a gente aplica a função logarítmica? Ela é aplicada na teoria dos logaritmos, suas características também em outras áreas de conhecimento. Visa agilizar os cálculos, ampliar os conhecimentos em assuntos específicos e a gente vê algumas conexões na matemática, ok? Essas conexões na matemática são para diversas situações. Matemática financeira, aplicabilidade em outras disciplinas, ok? A gente vê também muito logaritmo em questões do Enem, questão de concurso, principalmente. E sobre o gráfico da função logarítmica, é um gráfico, uma curva, que sempre vai passar na coordenada 1 e 0. Então, a gente já vê uma diferença da exponencial. A exponencial passa em 0 e 1, sempre, e a logarítmica em 1 e 0, sempre. A função logarítmica nunca toca o eixo y, mais uma diferença para a gente observar, pois a exponencial nunca toca o eixo x. A logarítmica nunca toca o eixo y e a exponencial nunca toca o eixo x. E ela não ocupa o segundo e terceiro quadrante, mais uma diferença que a exponencial nunca passa pelo terceiro e quarto, a logarítmica pelo segundo e terceiro quadrante. E a gente sabe que a logarítmica é uma função contínua, o domínio está nos números reais, positivos e não nulos, seu conjunto imagem também está nos números reais e é importante a gente observar essas particularidades. Outra tela aí importante para você lembrar, memorizar, decorar é que quando a gente for transformar um logaritmo, a gente vai ter essa base, que a gente está chamando aqui de b, elevado ao y, que era o f de x, igual ao x. Então, é uma troca que acontece no logaritmo. A base b vai ser elevada ao y e igual ao x. Y igual a log de x na base b, a essa troca. A gente pode também observar alguns detalhes na função f de x igual a log de x na base 2. A base sendo 2 é uma função logarítmica crescente, ok? Nosso gráfico passa pelo ponto de coordenada 1 e 0, nunca toca o eixo y, não passa pelo segundo e terceiro quadrante, é uma função logarítmica crescente.
Olha aí, a base é maior que 2, ela é crescente. Outro gráfico, f de x, log de x na base 1/2. Sendo a base 1/2, é uma função decrescente, porque o valor está entre 1 e 2. Nosso gráfico passa pelo ponto de coordenada 1 e 0, não toca o eixo y e ele não passa pelo terceiro, segundo e terceiro quadrante. Então, função logarítmica decrescente, no exemplo anterior, crescente. Observe direitinho como se dá essa relação na função logarítmica. Aqui os pontos são 1 e 0, como eu falei, 2 e 1, e temos também o 4 e o 2, e o 8 e o 3, porque são as potências do 2. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado à primeira é 2, 2 elevado à segunda é 4, e o 2 elevado à terceira é 8. Então, no eixo y serão os expoentes, e no eixo x serão os valores do resultado. Aqui também acontece o mesmo. Vai ser 1/2 elevado a 0, que dá 1, 1/2 à primeira, que dá ele mesmo, 1/2, 1/2 à segunda, que dá 1/4, e 1/2 à terceira, que dá 1/8. E para dar ali menos 3, é porque é o inverso. Todo expoente que é negativo, a gente vai trabalhar com o inverso, ok? Então, por isso que deu ali menos 3 como expoente, e o resultado foi 8. Beleza? E a gente pode também construir aqui o nosso gráfico da função logarítmica. Log de x na base 4, o 4 representa a base, o y é o expoente e o 1 é o resultado. 4 elevado a que número dá 1? A gente sabe que é 0. Então, primeiro par ordenado, 1 e 0. Já marca ali no gráfico. Escolhi outro valor do domínio, 4. 4 elevado a que número dá 4? A gente sabe que é 1. Outro par ordenado, 4 e 1. Olha aí no gráfico, no plano cartesiano, que digo. Escolhi outro número, 16. 4 elevado a que número dá 16? Só pode ser o 2. Obviamente que no nosso plano cartesiano não tem o 16, então não vamos esboçar esse par ordenado 16 e 2. Então, a curva logarítmica ela fica mais ou menos nesse estilo, não tocando no eixo y, não passando pelo segundo e quarto quadrante e obrigatoriamente passando pelo ponto de coordenada 1 e 0. Vamos para mais um. Ó. F de x igual a log de x na base 1/3. Escolhi no domínio 1. 1/3 elevado a que número dá 1? A gente sabe que qualquer número elevado a 0 tem como resultado 1. Então, já marco o primeiro par ordenado, lá no plano cartesiano. Escolhi outro valor, 1/3. 1/3 elevado a que número dá 1/3? É 1. Então, mais um par ordenado, 1/3 e 1. Escolhi mais um valor para o domínio, 1/9. 1/3 elevado a que número dá 1/9 é 2. 1/3 ao quadrado é 1/9. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. E já marca lá no plano cartesiano e esboçando aí a nossa curva logarítmica. Não toca no eixo y, não passa pelo segundo nem pelo terceiro quadrante, mas obrigatoriamente passa pelo ponto de coordenada 1 e 0. Uma coisa que é importante lembrar, essa função aqui ela é decrescente. E é isso, galera. Hoje falamos sobre função exponencial e função logarítmica. Perdeu alguma aula? Assista todas aí da série sobre funções. Deixe o seu like, compartilhe para os amigos e a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, anote aí no seu caderno e me procure nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!